Olá pessoal, eu sou a professora Natália e nesse vídeo nós iremos resolver os exercícios de 8 ao 14 da lista que vocês receberam para a prova final, que contém a matéria do ano inteiro, certo? Uma revisão de todo o ano, certo? A gente já resolveu no vídeo anterior as questões de 1 a 6 e vamos agora dar continuidade ao restante da lista. A gente está vendo aqui só a parte de físico-química. Certo? A lista também contém o exercício de orgânica que serão resolvidos por outro professor, ok? Então vamos lá começar com a questão número 8. O ácido fórmico é monoprótico e fraco. Quando em solução, numa concentração de 0,2 molar, ele se encontra a 3,2% ionizado. A constante de ionização do ácido e a concentração molar do íon H+, são respectivamente. Então, olha só, a gente tem um ácido fraco, a gente tem a concentração e o grau de ionização. E a primeira coisa que a gente quer saber é a constante de ionização, certo? Sempre que eu tenho um ácido fraco e eu quero descobrir a constante a partir do grau de ionização, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Constante de acidez é igual ao grau de ionização ao quadrado vezes a concentração molar. Concentração molar, eu tenho que é 0,2. E o meu alfa é 3,2%. Lembrando que, importantíssimo, vocês não podem esquecer, esse valor de alfa aqui, eu não vou usar o número em porcentagem, eu tenho que passar para o número decimais. O que é isso? Eu vou pegar 3,2%, né? 3,2 por 100. Então eu já vou dividir 3,2 por 100 e vou achar o valor de 0,032, certo? Eu tenho que sempre pegar esse númerozinho aqui em porcentagem e dividir por 100 para colocar aqui no valor de alfa, certo? Então vai ficar 0,032 ao quadrado, respeitando a forma, vezes a concentração, que é 0,2. Então aí eu já acho a minha constante de acidez, que é 2,5 vezes 10 a menos 4. Daí a gente já encontra a nossa resposta, né? Que a gente só tem esse valor na letra A. Mas nós vamos agora, vamos supor que não tivesse, né? Que não tinha várias opções. Vamos agora então calcular, que ele está pedindo aqui, ó, a concentração molar dos íons H+ em solução. O que é esse grau de ionização de 3,2%? Eu tenho, vamos falar em números mais redondos. Vamos supor que eu tenho 100 moléculas, certo? Se eu tenho um grau de ionização de 30%, quer dizer que dessas 100 moléculas, 30 se ionizam. Ou seja, 30 o hidrogênio se desprende do restante da molécula, certo? E o restante continua ali na forma de um ácido. Isso é comum principalmente nos ácidos fracos e moderados. Os ácidos fortes se ionizam completamente, 100%, certo? Ou bem próximo a 100%, ok? Então, se a gente tem um grau de ionização de 3,2%, quer dizer que 3,2% dessa minha concentração inicial é o que se dissociou, é o que se ionizou, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 3,2% de 0,2, 3,2% de 0,2, certo? E vou achar que é 6,4 vezes 10 a menos 3, que é a resposta aqui que eu tenho na letra A. Tá? Para quem não sabe, né? Como é que eu calculo 3,2% de 0,2? Mesma coisa que eu faço aqui, ó. 3,2 dividido por 100 e depois vamos multiplicar por 0,2. Ok? Então aí a resposta da nossa questão, letra A. Questão número 9. Ao ser dissolvido 0,1 mol de ácido acético em água suficiente para 1 litro, constata-se que 0,06 gramas do ácido acético se ioniza. Ele quer saber qual é o grau de ionização do ácido acético nessa solução. Então, essa é uma questão muito simples que a gente nem vai precisar usar a fórmula. Primeiro, o que a gente vai fazer? Ele deu aqui também, ó, os dados de massa molar de cada um dos elementos que formam o ácido acético. Primeiro, quem é o ácido acético? É esse aqui, certo? É o ácido etanóico. Vou achar a massa molar dele, certo? Ó, carbono 12, oxigênio 16, hidrogênio 1. Somando tudo, eu vou achar que a massa molar é de 60 gramas por mol, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu coloquei 0,1 mol
para o ácido acético em 1 litro de solução, né? Mas só 0,06 gramas que se ionizaram. Eu tenho que passar isso aqui para mol, certo? E para passar para mol, eu vou utilizar essa fórmula aqui. O número de mols é igual a massa sobre massa molar. A massa que ionizou é 0,06 e a massa molar eu já calculei. Então, vou substituir aqui, certo? E vou achar que N é igual a 0,001 mol. Ou seja, eu tinha no início 0,1 mol e 0,001 foi a quantidade que se ionizou, que se separou, ok? Então, agora eu quero saber qual é o grau de ionização. Então, a gente vai pensar em porcentagem. 0,1 é o meu 100%, é o meu total em número de mols que eu tenho nessa solução. Esses 0,001 que se separaram representa quantos por cento dessa solução? Então, eu vou resolver aqui como uma regrinha de 3 e vou achar que x é igual a 1%, ok? Então, a única coisa que eu tive que fazer é passar isso aqui para número de mols e fazer uma regrinha de 3, lembrando que o meu total é sempre 100%, então essa parte que se ionizou vai ser quantos por cento? E aqui eu acho o meu grau de ionização, que é 1%, certo? Questão número 10. As reações químicas de oxidação são importantes no nosso cotidiano. Muitas delas fazem parte das funções vitais dos organismos de plantas e animais, como a fotossíntese e a respiração. O cromo trivalente é reconhecido atualmente como elemento essencial do metabolismo de carboidratos e lipídios, sendo que sua função está relacionada ao mecanismo de ação da insulina. Ao contrário do íon trivalente, no estado de oxidação 4, o cromo é classificado como composto mutagênico e carcinogênico em animais. A equação química não balanceada apresenta a redução do cromo 4 pela glicose em meio ácido. Ele quer saber a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, não é total, só dos reagentes, dessa equação química balanceada, certo? Então, vou pegar essa equaçãozinha e vou colocar lá no outro slide. Lembrando que sempre para eu balancear uma equação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o NOx de cada elemento químico para ver quem está mudando, certo? E a gente já pode ver, ó, eu calculei aqui, eu vou colocar o NOx só nos elementos que mudaram, certo? Que eu tenho aqui o NOx 6 para o cromo, certo? E aqui o NOx 3, o primeiro elemento que mudou. E eu tenho o NOx 0 para o carbono e aqui o NOx 4, ok? Então, a gente já sabe aí quem está se reduzindo e quem está se oxidando, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou ver quantos elétrons foram perdidos e quantos elétrons foram doados. Então, para o carbono, eu tenho que 4 elétrons foram perdidos para passar de 0 para 4. E para o cromo, eu tenho que de 6 para 3 são 3 elétrons perdidos, né? Só que eu tenho aqui, ó, 2 cromos. Cada cromo perdeu 3 elétrons, então no total são 6 elétrons que estão sendo transferidos, ok? O que eu vou fazer agora? Esses 4 elétrons do carbono eu vou passar para o cromo e os 6 elétrons do cromo eu vou passar para o carbono. Estou repetindo aqui a minha reação. Então, ó, esses 6 elétrons do cromo que eu vou passar para o carbono, eu posso colocar aqui na frente ou aqui na frente. Como eu já tenho 6 carbonos aqui, eu vou colocar os 6 aqui na frente, que aí eu já estou automaticamente balanceando os carbonos, certo? Agora eu vou pegar os 4 elétrons do carbono e vou passar para o cromo, que eu posso colocar aqui na frente ou aqui na frente. Como o índice 2 é igual, tanto faz aonde eu vou colocar, ok? Coloquei aqui então. Agora eu vou balancear os outros elementos, certo? Por tentativas, começando sempre para os metais. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2, 8 cromos, né? Então aqui eu tenho que colocar o 4 na frente. 4 vezes 2, 8. Meu próximo metal é o potássio. 4 vezes 2, 8. Então eu vou colocar aqui também o 4 na frente, já que eu tenho 2. Para formar 8 potássios também. Agora eu vou para o meu A metal, que é o enxofre.
O enxofre, aqui eu tenho 4, certo? Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, do lado de lá, eu tenho que ter 16 também. Então, aqui na frente, eu vou colocar 16. E o hidrogênio, eu vou balancear agora. 16 vezes 2, 32. 32 mais 12, 44, certo? Para eu ter 44 hidrogênios aqui, eu tenho que multiplicar por 22. 22 vezes 2, 44. Certo? Quando a gente fizer isso, a gente vai ver que o oxigênio automaticamente já vai estar balanceado. Então, a gente balanceou a nossa equação. Vou colocar lá na frente agora, nossa equação balanceada. E aqui ele está pedindo a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Que esses são os meus reagentes. Então, 4 mais 1, 5. 5 mais 16, 21, que é a nossa resposta. Soma dos coeficientes somente dos reagentes. Ok? Questão número 11. Objetos de prata podem apresentar manchas escuras em sua superfície, principalmente devido à formação de sulfeto de prata. Para remover essas manchas, colocamos objetos em um recipiente de alumínio com solução diluída de hidróxido de sódio, soda cáustica. E esse processo pode ser representado por essa equação aqui. Com relação a esta equação, pede-se, letra A, os agentes oxidante e redutor, e a letra B, a soma dos coeficientes de ajuste dessa equação. Tanto para a gente ajustar a equação, tanto para a gente achar quem é o agente oxidante e redutor, a gente vai ter que calcular o NOx dos elementos, certo? E a gente vai ver quem está variando. Então aqui, ó, eu tenho aqui a prata, o NOx fixo mais 1, certo? E aqui eu tenho a prata 0, já que ela está como um elemento puro, né? Então ela está passando de 1 para 0. Ela está se reduzindo, ok? Quem mais que está mudando? Aqui eu tenho o alumínio 0 e aqui o alumínio mais 3, que também tem NOx fixo, o alumínio, certo? Então o alumínio ele está se oxidando. Lembrando que o agente redutor, ele faz o outro se reduzir, mas ele mesmo se oxida. E o agente oxidante faz o outro se oxidar, mas ele mesmo se reduz, certo? Então, para a gente achar, ó, a prata aqui, ó, tá se reduzindo, certo? E tá fazendo outra espécie se oxidar. Então, o sulfeto de prata, ele é o agente oxidante, já que ele está fazendo o outro se oxidar. E o alumínio, ele mesmo está se oxidando, mas ele está fazendo a prata se reduzir. Então, o alumínio é o agente redutor, já que ele está fazendo a prata se reduzir e ele mesmo está se oxidando. Então, a resposta aí, sulfeto de prata, agente oxidante, e alumínio, agente redutor. Vamos agora para a letra D. A gente vai aproveitar esses números de oxidação. Vou colocar lá no outro slide. Então, calculando os números de oxidação, estamos vendo quem se reduziu, quem se oxidou. E agora a gente vai ver os elétrons transferidos. Então, alumínio de 0 para 3 quer dizer que tem 3 elétrons aí envolvidos, certo? E prata está de 1 para 0, certo? Eu tenho um elétron sendo envolvido, só que eu tenho 2 pratas. Cada prata vai ganhar um elétron. Então, eu tenho 2 elétrons envolvidos aqui nesse processo, certo? Então, esses 3 elétrons do alumínio eu vou dar para a prata e os 2 elétrons da prata eu vou dar para o alumínio. Então, eu vou começar aqui, ó. Coloquei aqui os 2 elétrons da prata e botei no alumínio. Alumínio está com índice 1 nos 2 lugares, então tanto faz. Agora eu vou pegar os 3 elétrons do alumínio e vou colocar para a prata. Onde eu vou colocar? Aqui ou aqui? Lembrando que a gente sempre escolhe onde ela está com o índice maior. Aqui o índice é 1, aqui o índice é 2. Então eu vou colocar aqui a prata, certo? Sempre não, a gente tem umas exceções, como a gente viu no outro exercício lá, que a gente balanceou da glicose, certo? Mas são exceções que existem algumas regras, tá? Então eu coloquei aqui o 3 na frente do sulfeto de prata. E agora a gente vai balancear normalmente por tentativas, certo? Primeiro, eu tinha 2 alumínios aqui, coloquei 2 aqui na frente, certo? Balanceei o alumínio. Agora eu vou balancear a prata. 3 vezes 2,
6 pratas, então aqui na frente eu vou colocar o 6, ok? O meu próximo metal é o sódio. Eu tenho 2 sódios aqui, então eu vou colocar 2 aqui na frente. Vamos agora para o enxofre. Aqui eu tenho 3 enxofres, então eu tenho que ter 3 enxofres aqui também. Vou colocar o 3 aqui na frente, ok? Agora, no final, a gente deixa o hidrogênio e o oxigênio. Hidrogênio, ó, aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Como é que eu vou fazer para balancear? Se eu colocar aqui, ó, 2 vezes 2, 4, com mais esses 2 aqui, 6. Que nem eu tenho aqui, 6. E agora o oxigênio já vai dar balanceado. Eu tenho 2 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui, 4 do lado de cá. E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. O oxigênio já está balanceado, ok? Ele quer a soma dos coeficientes todos, não só dos reagentes dessa vez. Então, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. 9 mais 6, 15, mais 3, 18, mais 2, 20. Então, a soma dos meus coeficientes é 20. Vamos para a próxima questão, questão número 12. A constante de equilíbrio Ka para esta reação é 7,2 vezes 10 a menos 10. Ele quer que a gente calcule a concentração de H3 ou mais em uma solução de HCN 1 mol por litro, certo? Essa equação aqui a gente também pode reescrever assim. As duas estão corretas, certo? Então, o que a gente vai pensar? Ó, a minha solução inicial tinha 1 mol por litro. Então, a minha concentração inicial aqui é 1. E eu não tinha 0, antes da dissociação, eu tinha 0, da ionização, eu tinha 0 de H+, e 0 de cianeto, certo? Então, depois que começa a dissociar, a gente não sabe qual é a quantidade que vai dissociar, então a gente vai chamar de X, certo? A gente vai falar que foram consumidos X aqui, por esse sinal de menos, e foram formados X de H+, e X de cianeto, certo? Então, o que acontece no final, no equilíbrio? A minha concentração é a concentração inicial menos o que ionizou, e aqui é a concentração inicial mais o que ionizou, certo? Então, 1 menos X, X e X. Finalzinho de mais a gente não precisa colocar. Era para ter colocado aqui, na verdade, para a gente lembrar que a gente está somando, certo? Então, agora eu vou construir a minha equação que representa a constante de ionização. Lembrando que é sempre produtos sobre reagente elevado aos coeficientes que balanceiam. Aqui todos os coeficientes são 1, então tudo é elevado a 1, certo? Então, produtos dividido por reagente. E eu vou substituir esses valores aqui na minha constante. Eu sei que Ka é igual a 7,2 vezes 10 a menos 10. H+ é X, cianeto X. E aqui a concentração de HCN, para simplificar, 1 menos X, eu vou dizer que é aproximadamente 1 mesmo. Porque, olha só, é 10 a menos 10. É um número tão pequenininho que quando eu for subtrair X daqui, vai dar aproximadamente 1. Vou ter 0,999. Então, eu vou dar aproximadamente 1. Eu posso considerar que é 1 para simplificar os meus cálculos. Então, como é que vai ficar aqui? Vou resolver essa equação e vai ficar, ó, que x ao quadrado é igual a 7,2 vezes 10 a menos 10. Então, eu tenho que tirar agora a raiz quadrada, tanto daqui quanto daqui. Como ele não deu o valor da raiz de 7,2, eu vou considerar, deixar aqui mesmo, raiz de 7,2. E a raiz de 10 a menos 10 é só eu dividir esse expoente por 2, que dá 10 a menos 5. E eu tenho essa resposta aqui, tá? Raiz de 7,2 vezes 10 a menos 5. Ok? Se ele tivesse dado o valor, né, a gente da raiz de 7,2 a gente podia colocar. Mas a gente vê que na própria resposta a gente já tem esse valor, raiz de 7,2 vezes 10 a menos 5. Então, esse é o valor da concentração de H+ nessa solução. Então, resposta letra B. Questão número 13. Em uma titulação, foram gastos 7 ml de uma solução de HNO3, 0,70 mol por litro, como solução reagente para análise de 25 ml de uma solução de hidróxido de bário. A
concentração em mol por litro da solução de hidróxido de bário analisada foi. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer numa reação de titulação é sempre escrever a reação balanceada. Então, eu estou reagindo ácido nítrico com hidróxido de bário. Então, botei aqui, ó, ácido nítrico com hidróxido de bário, certo? Aí eu vou formar um nitrato de bário e água. Ácido mais base vai formar sempre um sal mais água. Eu tenho que agora balancear essa equação. Como é que eu vou balancear? Vou começar pelos metais, né? Bário eu tenho um aqui, então já está balanceado. Depois eu vou para os meus ametais, deixando hidrogênio e oxigênio para o final. Então, nitrogênio, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, para eu igualar, eu vou multiplicar aqui por 2, certo? Agora, vamos para o hidrogênio. Eu tenho 2 mais 2, 4. Então, para eu ter 4 hidrogênios aqui, eu vou multiplicar por 2 também. E os oxigênios já vão estar balanceados. O que eu posso perceber, então? Que para cada 1 mol de hidróxido de bário, eu preciso de 2 mols de ácido nítrico. Então, a quantidade de mols de ácido nítrico sempre vai ser o dobro da quantidade de bário, de hidróxido de bário, certo? E eu já posso calcular o número de mols de ácido nítrico a partir desses dados aqui, porque ele está dizendo que ele utilizou 7 ml de uma solução 0,70 mol por litro. Então, se eu utilizar essa fórmula aqui, concentração é igual ao número de mols sobre o volume. Já tenho concentração, já tenho o volume, eu acho que o número de mols de ácido nítrico que foram utilizados. Então, substituir a concentração, o volume não esquece de passar para litros, certo? 7 ml eu dividi por 1000 para passar para litros, ok? E vou achar que N é igual a 4,9 vezes 10 menos 3 mols de HNO3, certo? Então, a gente viu que o número de mols de ácido nítrico é sempre o dobro de bário. Então, se essa quantidade aqui é a de mols de ácido nítrico, a metade vai ser o número de mols de hidróxido de bário, ok? O que ele quer? Ele quer a concentração em mol por litro da solução de hidróxido de bário. Eu vou usar a mesma fórmula, porque agora eu tenho o número de mols e eu tenho o volume. Então, eu posso, ó, o número de mols, volume, eu acho a concentração, ok? Então, vou substituir no lugar de N1, número de mols, no lugar de volume, eu vou pegar 25 e dividir por 1000 para substituir aqui. Então, vou achar que a concentração, resolvendo essa equação aqui, eu vou achar que é 0,098 mol por litro, certo? Nossa última questão é uma questão teórica, né? Considerando as afirmações a seguir, segundo a lei de Hess, vamos avaliar quais afirmações são verdadeiras e quais são falsas. Afirmação 1. O calor de reação, ΔH, depende apenas dos estados inicial e final do processo. Essa afirmativa ela é verdadeira. Porque, de acordo com a lei de Hess, a gente diz que não importa o caminho que a reação vai seguir. O que importa é o estado inicial e o estado final, a gente calcular o valor de ΔH. Não importa o caminho, certo? Então, essa é verdadeira. Afirmativa 2. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. E a gente resolveu anteriormente não lembro se nesse vídeo ou no outro agora, mas eu acho que foi no outro. A gente resolveu um exercício de lei de Hess e a gente realmente pegou as reações e somou, cortamos tudo que estava igual para obter a reação que a gente queria. A gente soma do mesmo jeito que a gente faz com as operações matemáticas. Então, questão número 2, verdadeira. Afirmativa 3. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que se inverta o sinal de ΔH. A gente viu que quando a gente tem uma reação, se num sentido ela é exotérmica, ou seja, o sinal de ΔH é negativo, no sentido inverso ela é endotérmica, ou seja, o sinal de ΔH é positivo, certo? Então a gente pode sim inverter a reação, pegar o reagente e colocar como produto, o produto como reagente, mas a gente não pode esquecer de inverter o sinal de ΔH, de positivo para negativo ou vice-versa. Então a afirmativa 3 também é verdadeira. Afirmativa 4. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos,
O valor de ΔH dependerá dos estados intermediários através dos quais o sistema pode passar. Essa afirmativa já contradiz a 1, né? Que na 1 a gente falou que não importa o caminho, o que importa é somente o estado inicial e o estado final. E essa aqui está dizendo que o caminho importa, importam os intermediários. Então essa aqui é uma afirmativa falsa, o que importa é somente o estado inicial e o estado final. Então, afirmativa falsa. Então as verdadeiras são somente 1, 2 e 3. A nossa resposta, então, é a letra C. Ok? Então, esse foi o nosso último exercício de hoje. E aproveitem para estudar bastante para a prova final. Qualquer dúvida, meu e-mail vocês já têm, é só mandar um e-mail que eu respondo para vocês. Até lá!